os 280.000 homens e a descendência como as estrelas do céu, o rei Salomão e a velhice do rei Davi. O rei Davi e o rei Salomão foram reis de Israel, e eles são figuras que apontam para o Senhor Jesus Cristo. Neste estudo, abordarei o mistério dos 280.000 homens que aparece em 1 Crônicas, e dentre outros mistérios que acontecem na velhice do rei Davi e no reinado de Salomão. Este estudo usará o livro de 1 Crônicas e o livro de Reis, pois Deus deseja que estes livros não venham a cair no esquecimento, e por isso Deus também deixou mistérios nestes livros, para que venhamos a crescer no pleno conhecimento de Cristo. E quando a gente vai em 1 Reis, no capítulo 1, versos 1 ao 4, vai dizer: Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: Procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel, uma jovem formosa, acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Em 1 Crônicas, no capítulo 23, versos 1 ao 2, vai dizer: Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. No livro de 1 Reis é abordado que o rei Davi, sendo já velho, era envolvido com roupas, mas elas não o aqueciam, e por isso chamaram uma jovem que é Abisag, a sunamita, e ela foi trazida ao rei Davi, com o objetivo de aquecer a ele. E em 1 Crônicas é dito que Davi, sendo velho, constituiu Salomão rei sobre Israel. E no livro de Crônicas, o rei Davi irá falar também a respeito de turnos dos sacerdotes e dos capitães do exército de Israel. E através do assunto, meus irmãos, do livro de Crônicas, iremos abordar a respeito da revelação do sacerdócio terreno da linhagem de Zadok e do sacerdócio celestial no milênio. Veja que no livro de 1 Reis é abordado que Adonias, um dos filhos de Davi, o qual era mais velho que Salomão, queria assumir o trono de Davi no lugar de seu pai e reinou por pouco tempo, conforme vai dizer o texto de Reis. E ao lado de Adonias estava Joabe e Abiatar. Abiatar era o sacerdote, contudo, chegou isso aos ouvidos de Davi. E Davi constituiu a Salomão por rei sobre Israel e ajuntou os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. E após isso, Adonias ficou sabendo que Salomão virou rei, e por isso se levantou e foi para as pontas do altar. E os mensageiros de Salomão foram até Adonias, e Adonias desceu do altar. E após isso, Salomão disse para ele ir para sua casa. Porém, depois, o rei Davi morreu, e Adonias foi falar com a mãe de Salomão, Batseba, pedindo para que ela fosse falar com Salomão, pedindo a ele para que ele venha a dar Abisag, a sunamita, por sua mulher. Mas a intenção de Adonias era tomar o reino de Salomão por meio desta atitude. Porém, Salomão não havia gostado do pedido de sua mãe, e recusou o pedido de sua mãe e mandou matar a Adonias. E Adonias morreu, e Abiatar, o sumo sacerdote, foi expulso do ministério de sacerdote, cumprindo a profecia que Deus deu. E Joabe morreu, pois matou dois homens justos de Davi. E tudo isso tem a seguinte revelação. Veja que Davi, sendo já velho, está representando o Senhor Jesus Cristo depois de 2000 anos. Já o corpo de Davi, que precisava ser aquecido, representa a igreja a qual está no sono e precisa ser alimentada com o conhecimento de Deus. Já Abisag, sendo a jovem formosa, foi aquecer o corpo de Davi. Veja que Abisag representa as duas testemunhas do Senhor, as quais irão despertar os cristãos e os manter acesos diante do sumo sacerdote Jesus Cristo. E Abisag, se inclinando para o peito de Davi, está revelando a ligação de Cristo com as duas testemunhas. Observe que João diz que Cristo está
no seio do Pai. E isso revela intimidade de Cristo com Deus. E João, discípulo amado do Senhor, havia se reclinado sobre o peito de Jesus. E por isso a gente vai ver que ele tinha mais revelação do que os outros discípulos, conforme é mostrado em João de capítulo 13, onde Jesus revela quem é o traidor para João. E isso nos mostra que quem está mais próximo de Jesus ouvirá mais mistérios de Cristo. Então Abisag aponta para a igreja despertada, isto é, as duas testemunhas, as quais irão ser chamadas por Cristo para alimentar com a boa palavra as 5 virgens sábias que está dormindo. Já Adonias representa o anticristo, pois por pouco tempo Adonias ele reinou. E por isso que Adonias está apontando para o anticristo, porque o anticristo vai reinar por pouco tempo, que são os 3 anos e meio finais dos 7 anos. E analise que assim como o Davi reuniu todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e os levitas, assim também Cristo, quando voltar, reunirá o seu povo, que são os sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Veja que Batseba, que apoiou o reinado de Salomão, ela havia dado ouvidos a Adonias, pois Adonias ele pediu para ela pedir a Salomão a Abisag por mulher. E Batseba, neste momento, está apontando para 5 virgens loucas, que são os servos imprudentes. Repare que assim como Batseba apoiou o reinado de Salomão, mas deu ouvidos ao que Adonias havia dito depois, assim também os servos imprudentes desejam que Cristo reine no mundo, porém darão ouvidos ao anticristo. E repare que Salomão mandou matar Adonias, por causa da maldade do próprio Adonias. E Cristo, quando voltar com poder e grande glória, irá derrotar o anticristo e o lançará no lago de fogo. Pela fé em Cristo, devemos reclinar as nossas cabeças no corpo de Cristo para o Senhor nos revelar mais mistérios do reino e nós alcançarmos mais intimidade com o nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Observa-se que a história de 1 Reis continua dizendo que Abiatar, que era o sumo sacerdote, foi expulso do sacerdócio por causa que ele se aliou com Adonias. E por isso se cumpriu em Adonias a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló, porque Eli fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor anunciou em 2 Samuel, de capítulo 2, versículo 31, profecia contra Eli. E por isso Abiatar perdeu o sacerdócio. Mas Zadok, que não era da linhagem de Eli, se tornou o sumo sacerdote no reinado de Salomão. E veja que no reinado de Cristo, somente os levitas que são da linhagem de Zadok se tornarão sacerdotes e se achegarão ao Senhor para o servir e estarem diante dele. Mas nesse sacerdócio terreno de Zadok não haverá sumo sacerdote, apenas sacerdote. Tenha em mente que Davi, na sua velhice, quando ungiu a Salomão rei, ele reuniu os príncipes, os sacerdotes e os levitas, e veja que após Cristo se tornar rei do mundo, ele irá reunir o povo de Israel segundo a carne e decidirá a causa de Israel. Pois o salmista, no livro de Salmos, no capítulo 87, diz a respeito do reinado de Cristo: O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. E com respeito a Sião se dirá: Este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: Este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: Todas as minhas fontes são em ti. Isso nos mostra, meus irmãos, que no reinado de Cristo, o próprio Cristo, ele sabe quem nasceu no Israel segundo a carne e quem não nasceu no Israel segundo a carne. Jesus saberá quem é da linhagem de Zadok e quem não é da linhagem de Zadok. E algo bem profundo que aconteceu no tempo de Davi é a adoração ao Senhor. E isso é mostrado no livro de 1 Crônicas. Quando a gente vai em 1 Crônicas, no capítulo 16, versos 1 ao 6, versos 37 ao 40, vai dizer: Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbalos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel
estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Então Davi deixou ali diante da arca do Senhor a Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Também deixou a Obed-edom com seus irmãos, em número de 68. A Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa, para serem porteiros. E deixou a Zadok, o sacerdote, e aos sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos pela manhã e à tarde, e isto segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. Observe que no capítulo 15 de 1 Crônicas e em 2 Samuel de capítulo 6, relata que depois da divisão das tribos de Israel, Davi uniu as 12 tribos, e após isso o rei Davi, usando roupa de estola sacerdotal, subiu juntamente com todo Israel, fazendo subir a arca do Senhor para a tenda que ele havia armado. E todo o povo de Israel, unido, meus irmãos, representa o tabernáculo de Davi, e não a tenda que Davi armou. E essa história tem revelação, pois Moisés atribuiu o sacerdócio à linhagem de Arão. Porém, Moisés não atribuiu os sacerdotes à tribo de Judá. E por isso, Davi não deveria usar estola sacerdotal. Porém, o Senhor permitiu que isso acontecesse para dar a mensagem de que aquilo que aconteceu serve para apontar para o Messias, porque Davi, sendo da tribo de Judá, usando a estola sacerdotal, está apontando para Cristo, o qual veio da tribo de Judá e se tornou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Já Davi, introduzindo o povo na presença da Arca da Aliança, está apontando para Cristo e introduzindo a igreja na presença de Deus nos lugares celestiais, pois somos o corpo de Cristo e a Arca da Aliança aponta para o trono de Deus. E após a volta de Cristo, Cristo vai nos introduzir literalmente no céu, onde está o trono de Deus. E assim Deus irá mostrar para a gente a suprema riqueza de sua graça para conosco, conforme Paulo falou na carta aos Efésios. Isso é revelação bem profunda. Veja que Salomão, tendo as 12 tribos unidas nas suas mãos, ele estava com o tabernáculo de Davi. Porém, Salomão pecou e abriu-se brechas no tabernáculo. E esse tabernáculo caiu nos dias de Roboão, por causa do pecado de Salomão. Pois as 12 tribos se dividiram em duas casas. Casa de Judá, que são Judá, Benjamim e alguns levitas, que ficaram ao sul. Porém, a casa de Israel, que tem por cabeça Efraim, ficou ao norte. Porém, Amós profetiza a restauração das 12 tribos, dizendo: naquele dia, diz o Senhor, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Sabe que a casa de Israel, meus irmãos, as 10 tribos, foi rejeitada, deixaram de ser povo e se tornaram gentios, por causa do pecado deles. E a casa de Judá permaneceu, porque era necessário que se levantasse o Messias. E o Messias veio, e por meio de sua morte e ressurreição, ele enviou seu chamado para os gentios. E tanto os gentios da linhagem sanguínea da casa de Israel, como os gentios que não são da linhagem sanguínea da casa de Israel, podem fazer parte da nova aliança, entrando na casa de Israel segundo o Espírito. E os judeus que têm fé em Cristo fazem parte da casa de Judá segundo o Espírito. E este é o tabernáculo de Davi, que hoje está sendo restaurado espiritualmente pelo sumo sacerdote Jesus. Mas o tabernáculo de Davi, que é o Israel espiritual, será restaurado literalmente na volta de Cristo. E por isso que Amós disse que naquele dia, no dia do retorno de Cristo, o tabernáculo de Davi será restaurado como nos dias da antiguidade. E nisso está a revelação do tempo de Davi, onde ele, Davi, com estola sacerdotal, uniu as 12 tribos na presença de Deus. O apóstolo Tiago, tendo esse entendimento a respeito do tabernáculo de Davi, no livro de Atos dos Apóstolos, ele pega a profecia sobre a restauração do tabernáculo de Davi e diz que essa profecia também fala a respeito do chamado para os gentios fazerem parte deste tabernáculo. E quando nós entramos no livro de 1 Crônicas, no capítulo 16, vemos que Davi tinha a sua tenda e introduziu a Arca da Aliança na tenda que ele armou. E Davi fez com que Asaf e seus irmãos ministrassem continuamente, celebrando e louvando e exaltando o Senhor, Deus de Israel, perante a arca.
Veja que quem estava diante da arca era Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel com alaúdes e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos, porém havia o tabernáculo de Moisés, e neste tabernáculo não estava a arca da aliança, porque Davi, naquele momento, havia colocado a arca na sua tenda. Porém, Davi deixou a Zadok, o sacerdote, e aos sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos pela manhã e à tarde. E nisso, meus irmãos, há revelações de Deus, pois vemos que nesta parte existe dois cultos ao Senhor, porque na tenda de Davi os homens estavam louvando o Senhor diante da arca, enquanto que diante do tabernáculo de Moisés eram oferecidos holocaustos sobre o altar dos holocaustos. E isso está apontando para o que irá acontecer no milênio, porque no milênio haverá sacerdotes da ordem de Melquisedeque, que é a igreja glorificada, e haverá os sacerdotes da linhagem de Zadok. E assim como Davi colocou homens para ministrarem louvando ao Senhor diante da arca, assim também Cristo colocará a igreja glorificada diante da realidade da arca da aliança, pois a arca da aliança prefigura o trono de Deus. E estes sacerdotes louvarão ao Senhor diante do trono de Deus. Porém, Davi colocou Zadok e os sacerdotes para ministrarem diante do tabernáculo. O Senhor Jesus fará com que haja holocaustos no templo de Ezequiel no milênio, pois os sacerdotes da linhagem de Zadok se achegarão às coisas santas do Senhor. Porém, os levitas, que não são da linhagem de Zadok, servirão no santuário como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante este para lhe servir. Porém, somente os sacerdotes da linhagem de Zadok estarão diante do Senhor para oferecerem a gordura e o sangue. E quando a gente vai em Apocalipse, de capítulo 22, verso 16, vai dizer: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Veja que Jesus, tendo conhecimento das revelações, ele diz que é a raiz e a geração de Davi. E tanto Davi como Salomão estão apontando para Cristo. E antes de Cristo ter falado isso, João, ele vê a Nova Jerusalém, que tem a sua muralha, cuja medida é de 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo, e essa cidade é literal e está apontando para o povo de Deus, meus irmãos, revelando que os 144 mil é todo o povo de Deus. E quando a gente vai em 1 Crônicas, de capítulo 23, versos 24 ao 27, vai dizer: São estes os filhos de Levi, segundo as suas famílias, e chefe delas, segundo foram contados nominalmente, um por um, encarregados do ministério da casa do Senhor, de 20 anos para cima. Porque Davi disse: O Senhor, Deus de Israel, deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim, os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério, porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. Nesta parte de 1 Crônicas, vemos que Davi diz que os levitas já não precisarão mais levar os utensílios do Senhor. E quando nós vamos em Isaías de capítulo 52, o profeta diz o seguinte: Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Veja que quem é esse povo que leva os utensílios do Senhor? Estes que levam os utensílios do Senhor é o povo da nova aliança em Cristo Jesus. Veja que Isaías está falando do povo da aliança nova em Jesus Cristo. Veja que nós somos aqueles que carregam os utensílios do Senhor, e não os utensílios literais da lei de Moisés, mas nós somos a realidade dos utensílios, porque somos o templo de Deus. A presença do Senhor está em nós. Somos a realidade dos 12 pães da proposição, que representa as 12 tribos, e somos o candelabro de Deus. Nós fazemos orações ao Senhor, e essas orações sobem como incenso puro para Deus. E o sangue de Cristo nos purifica dos nossos pecados. E quando o Senhor diz para nos retirarmos do meio deles, Deus está falando
para nós não nos misturarmos com a Babilônia e com aqueles que estão praticando as obras de Babilônia. E quando vamos para outra camada de revelação do texto de Crônicas, observe que os levitas de 20 anos para cima são contados. E eles estão apontando para os sacerdotes da linhagem de Zadok no milênio. Por quê, meus irmãos? Eles são contados. E nós que somos os sacerdotes da ordem de Melquisedeque, somos como as estrelas dos céus, que não se pode contar. Observe que em 1 Crônicas, capítulo 27, verso 1 e verso 23, diz o seguinte: São estes os filhos de Israel, segundo o número, os chefes das famílias, e os capitães de milhares e de centenas, com os seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos, que entravam e saíam de mês em mês, durante o ano, cada turno de 24.000. Davi não contou os que eram de 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria a Israel como as estrelas do céu. E quando a gente vai em Apocalipse de capítulo 14, verso 1, vai dizer: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. E em Apocalipse de capítulo 7, versos 9 ao 10 e versos 13 ao 15, vai dizer: Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Então ele me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Repare que em 1 Crônicas, no capítulo 27, é contado os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares, de centenas, com os seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano, e cada turno havia 24.000. E quando olhamos a contagem dos turnos, observa-se que no primeiro mês tinha 24.000 indivíduos neste turno, e isso se sucede até ao mês 12, ou seja, aparecem 24.000 homens em cada mês do ano. E isso dá o resultado de 288.000 indivíduos. E após isso, o texto diz que Davi não contou os que eram de 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. E nisso tem revelação. Veja que se dividirmos esse número de 288.000 por 2, dá o resultado igual a 144.000. E esse número não é coincidência, porque o número de 144.000 e Israel ser como as estrelas do céu fala a respeito do Israel espiritual, meus irmãos, cujo povo é representado pelo número de 144.000, que não é um número literal, que fala a respeito somente de 144.000 seguidores de Cristo, literalmente, mas fala da totalidade do povo de Deus. E por isso que em Apocalipse 14 é abordado o assunto a respeito dos 144.000 que estão no Monte Sião. E esse Monte Sião não é o Monte Sião da terra, mas fala a respeito do céu. E eles são a multidão que ninguém podia contar, os quais aparecem em Apocalipse de capítulo 7, porque eles são como as estrelas do céu, porque estão imortais e ninguém pode contar eles. E eles irão servir no santuário de Deus que está no céu. Veja que o céu é chamado de santuário de Deus, porém no próprio céu o Senhor tem o seu santuário. E assim como esses 288.000 homens serviam ao rei Salomão, assim também o Israel espiritual, como as estrelas do céu, irão servir a Cristo no milênio. E quando nós vamos para a 1 Crônicas de capítulo 24, nós vemos 24 sacerdotes da linhagem de Arão, cujo ofício era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe ordenara, e eles estão apontando para os 24 anciãos de Apocalipse. Quando a gente vai em 1 Crônicas, no capítulo 25, versos 1 ao 7, vai dizer: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos.
O rol dos encarregados neste ministério foi dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Azebias e Matitias, 6, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas, com ações de graças e louvores ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidaltim, Romante-Ezer, Josbecasa, Malote, Oti e Maaziote, todos estes foram filhos de Emã, o vidente, do rei, e cujo poder Deus exaltou, segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus, estando Asaf e Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Veja que, quando vamos para a 1 Crônicas, de capítulo 25, vemos 288 indivíduos instruídos no canto do Senhor, que deveriam profetizar com harpas, alaúdes e símbolos. E quando dividimos o número 288 por 2, dá o resultado de 144. E isso está apontando para o Israel espiritual, porque assim como esses cantores estavam com harpas nas mãos, assim também os 144 mil, que é todo o povo de Deus, que são os vencedores de Apocalipse de capítulo 15, tendo harpas nas mãos, e entoaram um novo cântico, que é o cântico de Moisés e do Cordeiro, em Apocalipse de capítulo 15. E quando nós vamos no livro de Esdras, no capítulo 3, versos 10 ao 12, vai dizer: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Quando nós vamos para o livro de Esdras, vemos que foi construído o segundo templo. E quando foram lançados os alicerces, que são os fundamentos do templo do Senhor, os sacerdotes apresentaram-se vestidos e com trombetas. Saiba que esse segundo templo está apontando para a igreja de Deus, que é a casa espiritual do Senhor. Já os fundamentos representam os 12 apóstolos, pois está no plural. Veja que Cristo é chamado no singular de fundamento na carta aos Efésios. E Cristo lhe tem os seus fundamentos, que são os 12 apóstolos. Porém, os sacerdotes que se apresentaram com vestes para louvarem ao Senhor representam os sacerdotes da ordem de Melquisedeque, recebendo vestes brancas na transformação dos corpos. E veja que foi seguido as determinações de Davi. E estas determinações estão no livro de Crônicas. E quando a gente vai em Gênesis de capítulo 28, versos 10 ao 12, vai nos dizer o seguinte: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. E quando a gente vai em João, de capítulo 1,
versos 43 ou 51, vai dizer: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Veja que Jacó, em Gênesis de capítulo 28, teve um sonho. Nesse sonho, ele viu a escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E quando nós vamos para o Evangelho de João, vemos que Jesus revela que os anjos sobem e descem sobre ele. E isso está nos mostrando que a escada representa o Senhor Jesus Cristo. E nisso vemos o ministério dos anjos, porque o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, diz que os anjos trabalham a favor da salvação dos eleitos de Deus. E por que os anjos ganharam esse ministério? Eles ganharam este ministério pois eles não se rebelaram com o diabo e nas outras rebeliões de anjos. E por isso foram vencedores e são chamados eleitos de Deus, porque os anjos benignos, pelas suas boas obras, eles mostraram a sua fé em Deus e por isso não se rebelaram contra o Senhor. E por esta causa foram escolhidos por Deus, e esse é o motivo pelo qual vemos que Paulo chama eles de anjos eleitos, pois, podendo escolher se rebelar contra o Senhor, eles escolheram ao Senhor. E nisso vemos a divisão dos anjos, porquanto os anjos vencedores ficaram do lado do Senhor, enquanto os anjos malignos não ficaram do lado do Senhor. E os anjos vencedores ganharam ministério, e por esta razão, hoje, os anjos vencedores estão trabalhando a favor da salvação dos filhos de Deus. E quando for tocada a última trombeta, o povo de Deus receberá a salvação, e nós nos encontraremos com os anjos do Senhor. E no milênio, a igreja glorificada e vencedora subirá e descerá da escada de Jacó, pois estarão a favor da salvação das nações restantes no milênio, porque elas, as nações restantes, ainda estarão sujeitas ao pecado, mas elas terão a chance de entrar na eternidade futura como nações salvas se forem fiéis ao Senhor em toda a vida deles. Saiba que assim como os anjos caídos e o diabo serão lançados no lago de fogo, assim também todo aquele que se rebelar contra o Senhor, abandonando a fé em Cristo, será lançado no lago de fogo, pois estão imitando as obras dos anjos caídos e do diabo. Mas aqueles que seguirem pelo caminho dos anjos vencedores e eleitos serão vencedores e ministrarão diante do trono de Deus. E algo interessante é que o Evangelho de João começa falando a respeito dos milênios da criação. Veja que João inicia o seu Evangelho falando a respeito de Cristo, e com isso Deus já está querendo nos dar a entender que existe uma contagem de tempo através do Evangelho de João. Pois veja que o Evangelho começa falando que Cristo é a luz que resplandece nas trevas. Observe que no Evangelho de João nos mostra a contagem dos milênios, pois quando o Evangelho diz que Cristo é a luz, isto está em semelhança com o que Gênesis capítulo 1, versos 1 ao 5 nos fala, que nos fala a respeito do primeiro dia da criação, nos revelando que em João, de capítulo 1, o Senhor começa uma contagem falando de tempo de milênios da criação, porque em Gênesis 1, Deus fala a respeito do resplandecer da luz em meio às trevas, e por isso o Senhor, querendo nos dar revelações profundas, diz no capítulo 1 de João que Cristo é a luz que resplandece nas trevas, nos mostrando que em João, o Senhor, no início do Evangelho, criou uma contagem de tempo e cuja contagem se inicia no primeiro milênio, que vai até o sétimo. E esse sétimo milênio está relacionado com as bodas de Caná. Tenha em mente o seguinte: embora o Evangelho de João comece falando do primeiro milênio, Jesus ele não veio em carne no primeiro milênio, mas sim no quarto milênio. Todavia, o primeiro dia não somente fala da criação do mundo, por intermédio de Cristo no primeiro milênio, mas também fala do ministério de Jesus no quarto milênio da criação. O Evangelho de João é apresentado daquela forma porque Deus quer dar a revelação
de uma contagem de milênios para o seu povo. Sabe, aqui João, de capítulo 1, versos 1 ao 5, fala a respeito do primeiro dia da criação, mas o Evangelho de João irá aprofundar mais e mais sobre a revelação dos milênios, para mostrar que realmente ele está falando de coisas que apontam para os milênios da criação. E eu quero que vocês vejam o seguinte, os versos 29, 35 e 43, ele vai dizer, no dia seguinte. Repare que essa expressão aparece 3 vezes contando nos versos citados. Todavia, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que João começa no capítulo 1 falando a respeito do primeiro milênio, e logo após isso, ele no verso 29 cita o dia seguinte, que aponta para o segundo milênio, e no verso 35 também fala no dia seguinte, que aponta para o terceiro milênio. Entretanto, após isso, no verso 43 é dito que no dia imediato, que está apontando para o quarto milênio da criação, nos mostrando que realmente existe uma contagem de tempo que o apóstolo, inspirado pelo Espírito de Cristo, fala. E observe que no quarto dia Jesus se encontra com Natanael e Filipe. Jesus disse que veriam anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E nisso tem camada de revelação, porque Natanael e Filipe representam as duas casas do Israel espiritual, as quais irão herdar a salvação. Porque os anjos trabalham a nosso favor, subindo e descendo sobre Cristo durante os 2000 anos, que são o quinto e o sexto milênio. E quando nós vamos para o capítulo 2 do Evangelho de João, vemos que João fala a respeito do terceiro dia, que está apontando para o sétimo milênio da criação. Sabendo que Cristo veio no quarto milênio e que é necessário que o céu receba por 2 dias, que são 2000 anos, para que ao terceiro dia, que é o sétimo milênio, ele volte, então o casamento que é mostrado no terceiro dia, em João de capítulo 2, está apontando para o casamento de Cristo com a igreja no sétimo milênio. E no sétimo milênio, a escada continua ligando o céu e a terra, pois no sétimo milênio a igreja glorificada irá subir ao céu e descer do céu, por intermédio da escada que é Cristo. Saiba que a igreja estará ministrando no céu e na terra, porquanto a igreja glorificada será como os anjos de Deus, porque a Abraão foi prometido que a sua descendência se tornará como as estrelas do céu. E embora os anjos estejam subindo e descendo dessa escada durante 2000 anos, trabalhando a favor dos que hão de herdar a salvação, nós, quando herdarmos a salvação, iremos subir e descer sobre o Filho do Homem a favor da salvação das nações restantes. O capítulo 2 de João revela que, após os 6 dias, no sétimo dia, que é o terceiro dia, ocorre um casamento em Caná da Galileia. Mas alguém pode perguntar dizendo, se o texto de João, capítulo 2, fala que é depois de 3 dias que ocorreu o casamento, como é que no terceiro dia sucede o casamento? A resposta para essa pergunta, meus irmãos, é a seguinte. Veja que no original grego está escrito tritos, que significa terceiro, e remera, que significa dia. E isso quer dizer ao terceiro dia, e não depois de 3 dias. Saiba que a palavra depois não aparece ali. Portanto, o texto está realmente dizendo que ao terceiro dia, e não diz depois de 3 dias. Então, ao terceiro dia, houve o casamento em Caná da Galileia. E quando nós vamos em Lucas de capítulo 13, versos 31 ao 33, vai dizer, naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Jesus, porém, lhes respondeu, ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. No Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus disse que no terceiro dia ele terminará de expulsar demônios. E o que ele quer dizer com isso? O Senhor Jesus não está falando que no terceiro dia, literalmente, daquele tempo, ele iria parar de expulsar demônios. Porque quando Jesus disse que no terceiro dia iria terminar de expulsar demônios, isso se refere aos 1000 anos do reinado dele sobre a terra. Porque Cristo lhe veio no quarto milênio, e os anjos descem e sobem sobre ele, que é a escada de Jacó, durante 2 dias, que são os 2000 anos, que são o quinto e o sexto milênio, a favor da salvação dos filhos de Deus. E Jesus está, através da igreja, expulsando demônios durante esses 2 dias. Mas, ao terceiro dia, que é o sétimo milênio, ele terminará de expulsar demônios, porque Satanás
estará preso durante o 7º milênio. E quando a gente vai em João de capítulo 7, versos 1 ao 10, vai dizer: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele, os seus irmãos, e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Nesta parte do livro de João, os irmãos de Jesus foram falar com Cristo para que ele viesse a ir para a festa dos tabernáculos. E Jesus diz que, por enquanto, não subirá à festa dos tabernáculos, porque o tempo dele ainda não está cumprido. Mas depois, a gente vai ver que o texto vai dizer que ele subiu para a festa. Mas Jesus queria dizer o quê falando isso, meus irmãos? Saiba que quando Jesus afirmou que o tempo de seus irmãos estava presente, ele queria dizer que na antiga aliança eles celebravam a festa dos tabernáculos de ano em ano. Mas Jesus, quando afirmou que, por enquanto, não subirá à festa dos tabernáculos, ele falou isso porque a mente dele está com a revelação da nova aliança, pois era necessário que ele morresse na Páscoa, ficasse no túmulo na festa dos asmos, que representa Cristo estar sem fermento, isto é, sem pecado, ressuscitou nas primícias, sendo as primícias dos que dormem, e depois, antes da festa de Pentecostes, subiu aos céus e no dia 50 enviou seu Espírito sobre os que nele crê, mas há 3 festas que irão se cumprir ainda. Veja que as trombetas iniciará no início dos 7 anos, onde o povo de Deus estará profetizando na terra. A expiação acontecerá depois dos 7 anos, pois Cristo, sendo o nosso sumo sacerdote, voltará com os pecados purificados da igreja. E depois disso virá a festa dos tabernáculos, que é o milênio, onde Jesus irá governar no mundo inteiro. E isso mostra que ele ainda irá celebrar a realidade da festa dos tabernáculos juntamente com a igreja. E era nisso que ele estava pensando quando afirmou dizendo: Eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. E veja que depois dele ter dito isso, ele foi para a festa dos tabernáculos da antiga aliança, porque ele estava no tempo da antiga aliança. Saibam que existe outra camada de revelação sobre Natanael e Filipe, porque Jesus disse a Natanael o seguinte: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E veja que nos dias, meus irmãos, de Salomão, quando este governava Israel, o livro de 1 Reis diz o seguinte: Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Observe que Judá e Israel, nos dias de Salomão, estavam debaixo da figueira e havia paz e segurança nesse tempo. E Salomão está apontando para Cristo. E a respeito do reinado de Cristo, o profeta Miqueias disse: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá que os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. E o que eu quero dizer com isso tudo, irmãos? Quero dizer que Natanael, sendo um verdadeiro israelita, estando debaixo da figueira, está apontando para as 12 tribos do Israel segundo a carne no milênio, onde eles estarão debaixo da figueira e debaixo da videira, e haverá paz e segurança. E Cristo estará governando sobre elas. E sobre Cristo, o Israel espiritual estará descendo e subindo a favor da salvação do Israel segundo a carne. E não somente deles, mas de todas as nações que restarem. E elas também
poderão estar debaixo da figueira e debaixo da videira, e terão paz e segurança. Sabe que nos dias do rei Ezequias, o rei da Síria, Senaqueribe, enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. E Rabsaque falou: Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um de sua própria vide e de sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. E nisso devemos entender que o rei da Síria está querendo dar uma falsa paz e segurança para ajudar. E isso está apontando para o tempo do fim, onde o anticristo, o qual está sendo prefigurado pelo rei da Síria, oferecerá uma falsa paz e segurança, tanto para os judeus da terra de Israel, quanto para a igreja de Deus. E haverá aqueles que, dentre os judeus, farão aliança com o anticristo. Mas essa aliança é com a morte e com o mundo dos mortos, porque Isaías disse que esses judeus vão falar o seguinte: fizemos aliança com a morte e com o mundo dos mortos fizemos acordo. Quando passar o dilúvio de açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. E haverá os apóstatas do Israel espiritual, que é a igreja do Senhor. E a respeito deles, dos apóstatas, é dito em Daniel: aos violadores da aliança, o anticristo com lisonja se perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Mas tanto os judeus que não creem em Cristo, como os que abandonarão a fé em Cristo, sofrerão na volta de Cristo, porque Isaías disse a respeito da volta de Cristo o seguinte: a vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o mundo dos mortos não subsistirá. E quando o dilúvio de açoite passar, sereis esmagados por ele. Veja que a Assíria, no tempo de Ezequias, foi derrotada pelo anjo do Senhor. E quando Cristo voltar, Cristo irá derrubar o reino do anticristo, o qual pelos profetas é chamado de Assíria. E assim como no tempo de Ezequias, em seu reinado, houve paz e segurança após a derrota do rei da Síria, assim também a verdadeira paz e segurança virá no reinado do Messias, Jesus Cristo, para aqueles que forem verdadeiros israelitas das 12 tribos do Israel segundo a carne. E a respeito deste tempo, Zacarias diz o seguinte: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. E a respeito, meus irmãos, do Israel espiritual, Zacarias diz o seguinte: eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Observe que a pedra é o Senhor Jesus, no qual está os 7 olhos de Deus, que são os 7 espíritos do Senhor, e sobre Cristo está sendo edificado a casa espiritual de Deus. E no dia em que Cristo voltar, a iniquidade da igreja será tirada em um só dia, pois a terra que recebe purificação é a igreja, pois no dia da volta de Cristo receberemos a purificação dos nossos pecados, em razão de que no dia da volta de Cristo, a casa espiritual, que é a igreja, estará completamente edificada. E dito tudo isso, meus irmãos, a igreja glorificada no milênio estará subindo e descendo a favor da salvação das nações restantes no milênio, pois iremos ter acesso ao céu, e no próprio céu tem o santuário de Deus, e nesse santuário estaremos ministrando louvores ao Senhor e desceremos do céu para a terra com o objetivo de administrar as cidades que nos será dada pelo Senhor Jesus Cristo no seu tribunal. Pois Cristo, quando voltar, dividirá o mundo com a igreja. E nisso vemos a divisão de terras, a qual será dada pelo Senhor Jesus Cristo, de acordo com a vontade de Deus Pai. Meus irmãos, este foi o estudo. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.